O Alexandre de Moraes decidiu julgar um caso referente à delação premiada, né? Lembra, a delação premiada já existe no Brasil desde o advento da Lei 12.850 de 2013 e tomou muito corpo na época da Lava Jato. A Lava Jato teve vários delatores, né, várias pessoas que fizeram delação premiada. Isso ajudou a investigação a atingir a alta cúpula da corrupção no Brasil e coisa e tal. Só que agora tem um problema. Agora está chegando no Xandão. Arrisca a delação do Vorcaro chegar no Xandão. É lógico que vai chegar. A gente sabe que vai chegar. E qual que é o resultado do Xandão? Ele tirou da gaveta uma ação do PT para limitar a delação premiada. Então, é lógico, o PT, como grande afetado pelas delações premiadas na época da Lava Jato, havia entrado com uma ação pedindo a limitação da delação premiada. Só poderia fazer delação premiada em determinadas situações, tinha que ter determinadas limitações e coisa e tal. E olha que curioso, o Alexandre de Moraes, que usou a delação premiada no caso do Mauro Cid para condenar o Bolsonaro, agora quer rever essa... Não, peraí, tem que ver se pode usar delação. Não, delação não é bagunça, não, né? Temos que ver aqui se pode, se existe mesmo delação premiada ou não existe aqui. O cara está abertamente querendo bloquear a delação premiada do Vorcaro, que evidentemente vai atingir ele, todo mundo sabe. Cara, se isso acontecer, você entendeu o que está acontecendo no Brasil? A gente virou refém de um grupo corrupto, né? O Alexandre de Moraes, com a corrupção dele lá no STF, está evitando o combate à corrupção no Brasil para salvar a própria pele. É isso que está acontecendo. Aliás, é isso que está acontecendo desde 2019, né? Porque essa coisa toda do inquérito das fake news, de tirar Bolsonaro, de descondenar o Lula e botar ele na cadeira de presidente de novo, tudo isso já foi feito com o intuito de preservar a corrupção, né? Lá atrás era o Toffoli, o amigo do meu pai, e agora é o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Cara, que coisa absurda isso. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Malu Gaspar traz pra gente aqui a informação de que no centro do caso Master, o Alexandre de Moraes protocolou hoje uma petição para reabrir o caso de uma ação movida pelo PT em 2021 que pede restrições aos acordos de colaboração premiada. Lá em 2021, adivinha, a ação caiu exatamente com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes pediu informações para o Bolsonaro e para o Congresso sobre se haveria regulamentação da delação premiada, mas nenhum dos dois disse, não, já tem a regulamentação da lei, não precisa de mais regulamentação, né? Aí ele pediu a manifestação da AGU, da Advocacia Geral da União. Isso aqui é matéria antiga, isso aqui é 2022. Depois que, aqui ó, Bolsonaro, primeiro ele pediu para o Bolsonaro e Congresso informar sobre regulamentação da delação. Então Alexandre de Moraes foi escolhido relator dessa ação do PT lá em 2021 e pediu para o Congresso, vocês vão regulamentar a delação premiada ou vai ficar do jeito que está, né? Ele, não, vai ficar do jeito que está. Aí ele pediu para a AGU se manifestar. A AGU se manifestou contra a ação, dizendo que não precisa. A lei já é clara, a lei já diz as hipóteses de delação premiada, já há jurisprudência para cobrir todo o resto. Não há necessidade de regulamentar a delação premiada de maneira alguma, né? E aí, o que acontece nesse caso? Olha que coisa curiosa, agora, ele colocou aqui, ó, em meio aos avanços das tratativas de delação premiada de Daniel Vorcaro, que vai implicar o Alexandre de Moraes decidiu tirar da gaveta uma ação apresentada em 2021 por advogados do PT que questiona a validade e os limites constitucionais das delações premiadas. Não pode delação, só pode quando eu quero. Quando é do Mauro Cid para ferrar com o Bolsonaro, aí vale, aí pode, aí tudo bem. Agora, contra mim não pode, é proibido contra mim delação premiada, né? Olha a posição que nós... Meu amigo, nós estamos reféns de uma quadrilha, cara. Isso aqui é uma quadrilha de ladrões que tomou o Brasil de refém, pô. Criminal já aberto, né? E, ou seja, o ponto aqui é exatamente esse. O Alexandre de Moraes tinha a decisão de que poderia usar relatórios do COAF para implicar qualquer pessoa. Por que ele tinha essa decisão? Porque ele tentou usar isso contra Bolsonaro. É que ele não achou nada contra Bolsonaro, mas ele tentou usar isso contra Bolsonaro. Só que não achou nada. Aí agora, não pode usar o RIF, não. O RIF só pode ser usado contra o Bolsonaro. Cara, é a justiça lá do A, a justiça lá do B. É o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, bicho. E olha só,
Desse jeito que está aqui, o que está acontecendo é o seguinte, já estourou um monte de escândalo hoje, né? Teve o caso dos jatinhos dele. Aqui, ó, já saiu aqui na Folha de São Paulo que os pagamentos declarados ao Master somaram 80 milhões em 2 anos, né? Eu fiz um vídeo mais cedo hoje falando que foi 40 milhões só em 2024, mas eu falei no meu vídeo que dava 80 milhões se você considerar 2025 também, né? E de fato a Folha de São Paulo agora confirma o meu entendimento, falando que foram 80 milhões em 2 anos. Além de ser um problema, isso, lógico, né, isso confirmar o processo, confirmar o contrato, confirmar os pagamentos e coisa e tal, isso daqui também desmente a Viviane Barce de Moraes, que disse que as viagens de jatinho foram descontadas de honorários. Os honorários foram pagos integralmente, não teve nenhum desconto de honorário, meu amigo. 100% dos honorários advocatícios foram pagos ao escritório da Viviane Barce de Moraes. Ou seja, a viagem de jatinho não foi descontada em momento algum. Pega na mentira mais uma vez, né? Então aqui, ou seja, tudo isso explodindo agora, e o que está acontecendo? O cara tá, ele não vai ceder não, não, eu vou até o final, foda-se, eu destruo o Brasil, mas não vou me entregar, não vou aceitar isso daqui. O Alexandre de Moraes vai fazer isso. E de quem que é a culpa dessa coisa toda? É o que eu falo, é o pessoal da esquerda, é a mídia tradicional socialista, é o pessoal da centro-esquerda, do PSDB, que não temos que destruir Bolsonaro. Vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Enquanto ele estava batendo no Bolsonaro, estava todo mundo feliz, quieto, não. Xandão tá errando, mas deixa quieto, deixa ele destruir Bolsonaro. Ele tá destruindo, tá indo no caminho correto. Acabou que se fuderam, porque não destruíram o Bolsonaro, prenderam o Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai ser solto, ninguém tem dúvida disso, né? Não destruíram o bolsonarismo, não conseguiram nada do que eles queriam, e pior, deram um poder absurdo para um cara que é um crápula, e um crápula burro. É o que eu falo para vocês, bicho. Ali, o Brasil é uma quadrilha, tá? Mas se pelo menos fosse uma quadrilha de pessoas inteligentes, menos mal. O problema é que a gente tem uma quadrilha de retardado mental. No governo brasileiro, Alexandre de Moraes, Lula, aquela turma toda, é uma cambada de retardado mental, de idiota classificável como idiota. É impressionante como são burros. E aí a gente se fode, a gente se fode duplamente. Esse pessoal tá roubando a gente e não sabe nem fazer a coisa direito, faz um monte de merda que tá aqui, né? Mentais. Eu posso roubar à vontade, eu sou o dono do Brasil, eu sou o Deus Sol do Olimpo aqui, que mando em tudo e posso tudo e ninguém pode nada contra mim, né? Em dezembro de 2021, Moraes já havia solicitado informações ao então presidente Jair Bolsonaro e ao Congresso sobre o tema. Essa manchete que a gente está falando aqui, ó, esse aqui é de 2021. E depois, em 2022, a AGU se manifestou contra a ação, mas no final das contas ficou por isso mesmo, né? Aqui, ó, 2 anos depois, em setembro de 2023, ele homologou a delação do ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid. Ou seja, o próprio Alexandre de Moraes reconheceu delação premiada. Não, tá beleza, vale, delação premiada, é isso daí. A lei tá lá, tá dizendo que vale. Se é pra bater no Bolsonaro, tava todo... bate no Bolsonaro, Xandão. Isso aí, Xandão, bate mais, Xandão. Agora botaram o cara super poderoso lá e o cara não tá nem aí. Vai fazer o que quiser, o que puder fazer e mais algumas coisas que não pode fazer para se manter no poder, meu amigo. Vai destruir o judiciário brasileiro, destruir o Brasil para se manter livre nessa história. Olha a situação que foi criada pelo pessoal do PSDB. Porque não tenha dúvida, tá? Quem fez a diferença nessa parada aqui foi o PSDB. Foi a centro-esquerda, o Temer, Aécio, essa turma. Foram eles que fizeram isso. Por quê? Porque o PT, é lógico que era contra, queria soltar o Lula, queria botar o Lula na presidência. É lógico que eles queriam, sempre quiseram. Mas eles não tinham força para isso lá em 2019, 2020. O que aconteceu naquela região, naquela ocasião? O PSDB, a centro-esquerda, que foi a grande derrotada com a vitória do Bolsonaro, que não apenas tirou o sentido de existir do PSDB, o PSDB deixou de existir, não faz sentido mais. Não. O PSDB vivia dessa ilusão de que era a oposição à esquerda. Nunca foi, sempre foi esquerda também. Mas vivia dessa ilusão. O Bolsonaro ganhou, o PSDB deixou de existir, né? E aí, esse pessoal do PSDB é que fez a diferença, que mudou de lado, falando, não, temos que destruir o bolsonarismo a qualquer custo. Primeiro, eles acharam que o Bolsonaro ganhando não ia ter problema, que o Bolsonaro não ia conseguir governar. Eles achavam que o Bolsonaro ia cair fácil. O Dória, quando fez aquelas lambrecadas toda do porteiro do condomínio do Bolsonaro ali em 2019, coisa e tal, o Witzel, o Dória, a turminha, não, a gente vai derrubar o Bolsonaro, merda, vai cair fácil, né? Aí não caiu. Começou a pandemia, o pessoal comemorou. E agora o Bolsonaro cai? Não, porra, nem presidente decente ficaria bem numa pandemia. O Bolsonaro vai cair. Então o Bolsonaro não caiu, ficou até o final do governo dele. Aí o pessoal do PSDB ficou desesperado. Quando chegou 2020, final de 2020, e viram que o Bolsonaro não ia cair,
Aí eles começaram a bater o desespero, fizeram as contas, a única pessoa que pode tirar o Bolsonaro é o Lula. Vamos soltar o Lula, descondenar o Lula, limpar o Lula, passar um paninho no Lula e botar o Lula na presidência só para destruir o Bolsonaro a qualquer custo. Isso é obra do foi o PSDB, foi o pessoal da centro-esquerda, o PSDB e o PSD é a mesma coisa, vocês sabem, né? O PSD do Kassab é a mesma pessoal do PSDB que só mudou a legenda, né? Esse pessoal deu força pro STF para bater no Bolsonaro. Não, que vão destruir o bolsonarismo, vai lá, Xandão. Agora, olha só, o cara é literalmente um criminoso, um corrupto, um gangster no topo do STF e deixando, não vai me processar porra nenhuma, foda-se, não importa quanta coisa, quanta prova tenha, eu não caio daqui, não saio daqui de jeito nenhum.